Fala, galerinha do terceirão, tudo supimpa com vocês? Galerinha barra pesada, hoje nós vamos explorar a lei de Ampère. Antes, vamos à nossa curiosidade do momento. Pergunta, vocês sabem por que o campo magnético é representado pela letra B? Acho que é por conta de bússola? Na verdade, é tudo culpa desse tal James Clerk Maxwell, que no seu trabalho sobre eletromagnetismo teve que usar 10 letras diferentes para descrever 10 campos diferentes da natureza. Porque o campo magnético foi o segundo a aparecer no livro, e ele ficou com a segunda letra do alfabeto, o B. Muito maneiro, né? Mas voltando ao assunto do vídeo, vocês já sabem o que é a lei de Ampère? Bom pessoal, calma lá, vamos do início. Você já conhece a bússola, que já falamos bastante sobre, e usamos ela para definir a direção e o sentido do nosso campo magnético junto com a força de Lorentz. Na Terra, a bússola sempre seguia pelo campo magnético dela, né? E o polo norte da agulha sempre aponta para o polo norte terrestre, que é, na verdade, o polo sul magnético. Mas quando aproximamos o ímã da bússola, é claro que ela vai defletir, né? O ímã tem sempre um campo magnético, né? E daí, como ilustra bem essa simulação aqui, a bússola sempre se alinha ao campo dele. Com isso, a gente pode até pensar que as fontes do campo magnético são os ímãs, que nem as cargas elétricas para o campo elétrico. Mas não é bem assim. Vocês sabem muito bem que físicos são uns bichos muito curiosos. Esse tal de Hans Oersted, no século XIX, fez uma coisa assim, inimaginável, eu diria. Ele resolveu aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. Muito estranho, né? Mas com isso ele mostrou que, na verdade, as correntes elétricas perturbam a bússola, defletindo a agulha dela. Nesse vídeo dá pra gente ver que com um fio e uma pilha, a gente já consegue ver a deflexão da agulha. E se o fio está em cima da bússola, a agulha gira por 180 graus, ou seja, inverte daquela posição sul-norte para a posição norte-sul. Mas se o fio está embaixo da bússola, vejam só, ela continua firme e forte na direção sul-norte. Nós concluímos com isso que o fio gera um campo magnético cujo sentido é invertido caso troquemos o lado que analisamos, se em cima ou se embaixo do fio. Curioso, hein? Mas nós podemos ir além. Nesse próximo vídeo, vemos um cara que vai passar uma corrente bem alta por um fio, com 5 bússolas em torno dele. Aí sim vamos ver claramente como fica esse campo magnético. Olha só, quando ele liga a corrente, que bacana, as 5 bússolas giram e a gente consegue perceber que o campo é circular, ou seja, ele circula em torno do fio. Eu fiz um desenho semelhante a essa situação do vídeo. A corrente passando no fio deflete 5 bússolas dessa forma que está desenhada, certo? E a gente conclui que esse campo é circular, dessa forma que eu desenhei. Lembrando que sul-norte da bússola define a direção e o sentido do campo naquele ponto que a bússola está, né? E de fato a gente conclui isso, que o campo ele é circular e segue a regra da mão direita. Se o nosso dedão aponta ao longo do fio com o sentido da corrente, os nossos dedos apontam na direção do campo. Voltando àquele vídeo da pilha, olha só, o cara ele passa o dedo indicando a direção da corrente, então ele joga o dedão na direção do fio com o sentido da corrente e dá a rodadinha com a mão. Essa é a rodadinha que mostra a direção e o sentido do campo magnético. Muito chique. A gente pode ver essa outra simulação aqui. A gente tem um solenoide
ligado a uma bateria e a gente consegue variar a voltagem dessa bateria. Quando a gente varia essa voltagem, é claro, vai ter uma corrente passando por esse solenoide, essa corrente vai gerar um campo magnético e esse campo magnético vai perturbar a bússola. Percebam que quando eu mexo a bússola ao longo do campo, ela vai defletindo. E a gente pode visualizar esse campo na simulação também. Olha só que legal. E a gente vê que a bússola deflete dependendo de onde ela está, né? Segundo o campo gerado por essa corrente. E a gente também pode inverter a polaridade da pilha. O que era positivo agora é negativo, o que era negativo agora é positivo. Isso inverte o sentido da corrente e, pela regra da mão direita, como a gente falou, inverte o sentido do campo. Olha só agora como que ele fica diferente. Esse resultado de Oersted é realmente muito interessante, mas foi um cara chamado André-Marie Ampère que descreveu melhor esse efeito. Ele descobriu não só que as correntes elétricas geram um campo magnético circular em torno delas, mas ele também descobriu um jeito de você calcular esse campo magnético. E ele é sempre proporcional à corrente que passa no fio e também inversamente proporcional à distância que você está analisando do fio. Pra gente vai ser muito importante aqui dois casos especiais para calcular o campo. Primeiro, o de um fio infinito. Na verdade, um fio muito longo, né? E o outro é de uma espira, né? Um anel que está passando uma corrente circular por ele. Vai nos interessar calcular o campo no centro da espira. Na próxima aula a gente vai usar esses dois resultados para calcular um campo magnético que o próton enxerga no elétron e também a definição clássica da unidade do ampere, a unidade que a gente tem usado para corrente e que a gente já falou que é uma unidade fundamental da física, né? Mas como que a gente define essa unidade? Beleza, gente. Mas só para a gente fechar aqui, a gente tem que lembrar que a lei de Ampère, ela nos fala que toda corrente elétrica gera um campo magnético em torno dela. Para um fio fica daquela forma que nós vimos, mas para um elétron viajando, ele vai ficar dessa forma que nós estamos vendo. A velocidade v do elétron para o lado e a corrente passa pelo outro, né? Lembrando do sentido convencional da corrente. E o campo circula o elétron, seguindo a regra da mão direita. Muito bacana, né? E agora cabe de novo a pergunta, né? Será que são os ímãs as fontes do campo magnético ou será que são as correntes? Na verdade, as fontes de campo magnético são as correntes elétricas. Isso é chique demais. Bom, gente, eu termino aqui dizendo que até a próxima aula serei eu aquele andar 1000 milhas somente para reescrever a lei de Ampère. Fiquem com essa musiquinha do professor Walter Smith e seus alunos. When I study, well I know I'm gonna be the one who studies math for you. When I'm working, yeah I know I'm gonna be the one takes derivatives for you. If I'm thinking, well I know I'm gonna be the one who solves equations for you. If I know epsilon naught, hey, if I know mu naught, I'm gonna be finding the speed of light for you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the one who walked 1,000 miles to be right on his floor. Da 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 da.